Opa, tudo bom? Aqui o professor Carlos Pizzorno, eu sou professor de matemática, a gente vai trabalhar hoje com os conjuntos numéricos. Veja bem, quando a gente fala dos conjuntos numéricos, a gente pensa na seguinte situação. No processo evolutivo do ser humano, o homem, inicialmente era um ser que corria atrás dos alimentos. E quando terminava o alimento, ele mudava de lugar e procurava outros lugares para poder se alimentar. Com o passar do tempo, eles conseguiram descobrir que eles podiam produzir, ou seja, cultivar e domesticar os animais para poder ter a sua própria alimentação. Consequentemente, eles começaram a se desenvolver. Veja bem, começa-se a sentir-se a necessidade de contar. E contar veio a facilitar no processo de controle para o ser humano, para as pessoas. Veja bem, quando a gente começa a trabalhar os conjuntos numéricos, a gente vai começar com o primeiro conjunto que foi criado, que foi o conjunto dos números naturais. Os números naturais, quando você é questionado, mencione quais são os números naturais, você naturalmente vai falar para mim, professor, é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai sucessivamente. Correto? Estávamos conversando justamente de que os números naturais foram criados justamente para facilitar o sistema de contagem. Nesse processo, a gente consegue descobrir e criar novas operações que vão vir a resultar em o que nós chamamos de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. Bom, o que de fato seria a adição? Você vai ver aqui o seguinte, se eu tenho um grupo de 3 animais junto com um grupo de 4 animais, no sistema de contagem, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o resultado vai dar 7 animais. Surge, então, o processo da adição. Então, nós conseguimos visualizar que na criação dos números naturais, você tem a representação numérica do 3 animais aqui, pelo número 3, somado com 4, você obtém o resultado 7. Então, a adição, na verdade, é uma representação abreviada de um sistema de contagem. Muito bem. Agora, o que a gente pode enxergar aqui que eu acho interessante resgatar? Você vê que o número 3 é um número natural. Você vê que o número 4 e o número 7 também são números naturais. Então, veja bem, a operação entre dois números naturais dava como resultado um outro número natural. Então, pressupõe-se que naquela época achava-se que sempre quando houver uma operação entre dois números naturais, a gente pretendia sempre obter como resultado outro número natural. Veja bem, a gente começou a falar da adição, agora vamos falar um pouco da subtração de números naturais. Quando você tinha a possibilidade de ceder, digamos, um animal ou sacrificar um animal para poder alimentar os seus familiares, digamos que você tinha no sistema de contagem 1, 2, 3, 4 animais e você abate, sacrifica um animal para poder alimentar seus familiares, você está eliminando desses 4, um deles. Você no sistema de contagem percebe que você ficou com quantos? 1, 2 e 3. Então surge a operação de subtração, de subtrair, de diminuir, de reduzir. Então no sistema de contagem você vai ver que ele vai ser representado por o número 4 menos o 1, que representou como resultado o número 3. Novamente, o que a gente consegue enxergar aqui? Que a operação entre dois números naturais deu como resultado um outro número natural. Perfeito. Mas veja, o ser humano é tão interessante, tão inteligente no sentido de que ele precisa de desafios para poder progredir, para poder evoluir. E claro, surgem a partir desses fatos algumas operações que de fato trouxeram algumas situações de não ter resposta no momento dado. Como assim? Você questionou, como assim? Bom, nós sabemos que se eu for fazer 10 menos 3, o resultado é 7, correto? Perfeito. Mas surge a seguinte situação, e se eu fizesse o seguinte,
3 menos 5. Ah, você vai dizer para mim, professor, é menos 2. Tudo bem, é menos 2 mesmo, mas nós sabemos isso. Mas na época que surgiu aquele problema, você veja bem, nós sabíamos até aquele momento que a operação entre dois números naturais dava como resultado um outro número natural. Porém, aqui nós não temos resposta para essa situação, para essa operação, dentro do nosso conjunto referência, que é o conjunto dos números naturais. Então, dada essa situação, surge justamente a necessidade de criar um outro conjunto maior que o anterior, mas que o contenha, para poder dar resposta a essa operação, a essa situação que se apresentou. Veja bem, então logo cria-se o quê? O conjunto dos números inteiros. Aí surge a noção, a ideia de grandezas opostas. Grandezas opostas significa valores que vão ser opostos na sua representação na reta geométrica. Então surgem os valores negativos. Então quando você começa a criar os conjuntos inteiros, você perceba que você vai ter valores negativos como menos 3, menos 2, menos 1, 0, passa pelo 1, 2 e 3 e assim vai por em diante. Perceba que agora sim, como você bem tinha pensado, o resultado dessa operação é menos 2. Mas esse resultado veio a surgir a partir da criação de um outro conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. Muito bem, agora veja bem o que nós podemos enxergar. Se começarmos a traçar do zero para lá, a gente vai ver uma coisa que é evidente. Nós temos o conjunto dos números naturais. Então aqui nós temos o conjunto dos números naturais, logo os conjuntos dos números naturais estão dentro do conjunto maior que seria o conjunto dos números inteiros. Agora, o que a gente pode concluir? Bom, todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro será natural. Isso a gente consegue enxergar por quê? Porque o conjunto dos números naturais está contido dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. Agora, voltamos para aquela situação. A operação entre dois números inteiros deu como resultado um número inteiro. Pô, que legal! Aqui temos dois números inteiros, não é? Sim, são professor, mas também são naturais. Claro, evidente, mas são números inteiros porque é um conjunto maior. Logo, a operação entre dois números inteiros deu como resultado um outro número inteiro. Pá, legal. Agora a gente conseguiu salvar a situação, não é? Mas então nós vemos que ainda nesse avanço desse evolutivo do ser humano, ele consegue descobrir outras situações onde vai criar operações como, por exemplo, a multiplicação, a divisão, e você começa a se questionar, bom, se eu tenho aqui um grupo de, veja bem, tenho 3 animais, outro grupo de 3 animais, outro grupo de 3 animais, outro grupo de 3 animais, e você consegue formar quantos grupos de 3 animais? 1, 2, 3 e 4 grupos. Então você veja bem, aqui tem 3 animais, você tem 3 animais, você tem 3 animais, você tem 3 animais. No sistema de contagem, a gente somaria, como é? E a gente teria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 animais, correto? Então aí nós sabemos que 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Mas na multiplicação ele evidencia de que há um número que se repete várias vezes. Neste caso, o 3. Os 3 está sendo repetido quantas vezes? 1, 2, 3 e 4. Então você coloca o número de vezes que aquele fator está sendo repetido e multiplica por ele. E aí você cria a multiplicação. Logo, 4 vezes 3 tem que dar, evidentemente, esse resultado. Daí se gera a famosa tabuada, correto? Você cria a tabuada a partir dessa linha de raciocínio, essa lógica que está sendo formulada aqui. Perfeito? Muito bem. Agora, você veja, sistema de contagem gerou a adição e aqui a representação abreviada de um somatório gerou o que? A multiplicação. Então, a multiplicação é uma representação abreviada de um somatório, de um fator que se repete várias vezes.
correto? Então aqui nós estamos vendo que de fato esse processo foi um processo que gerou, né, um facilitador para o ser humano no seu processo de controle, evidentemente. Bom, aqui o que a gente consegue enxergar? 4 é um número inteiro, ou não é? Perfeito, é um número inteiro. O 3 é um número inteiro? É. A operação entre dois números inteiros gerou como resultado um outro número inteiro. Pá, perfeito, maravilha. Então a gente ainda está no caminho certo, não é? Veja bem, tudo isso aí é uma coisa que estou colocando como uma historinha, só para a gente tentar entender. Não quer dizer que esses fatos tenham sido ou tenham acontecido dessa maneira, perfeito? Muito bem. Mas assim, como a gente começou a falar das operações de multiplicação, também se evidencia a relação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, se eu tenho um resultado e esse resultado eu divido por o 3, que é o fator que está sendo repetido, eu consigo descobrir quantas vezes esse fator está sendo repetido. Então você veja bem, quando você começa a trabalhar nesse momento, você fala de 12, eu agrupo, divido ele em grupos de 4. E aí eu sei que cada grupo de 4 vai trazer como resultado 3 animais, por exemplo, que foi o que aconteceu. Peguei o número total de animais, dividi pelo número de grupos que eu pretendia ter e obtive o número de animais que eu estava agrupando. Perfeito? Então temos aqui a divisão. Maravilha. Novamente, temos aqui um número inteiro que dividido por outro número inteiro deu como resultado um outro número inteiro. Operações entre números inteiros gerou como resultado um número inteiro. Maravilha. Bom, como é que a gente vai agora estruturar a seguinte questão? Se eu colocasse e solicitasse para vocês, diga para mim qual é o resultado entre, por exemplo, 1 dividido por 2. Putz, professor, você vai falar para mim, é 0,5? É evidente, professor, é 0,5. Ah, é verdade, é 0,5, mas nós sabemos isso agora. Porém, pergunto a vocês, 1 é um número inteiro? É. O 2 é um número inteiro? É. Mas a operação entre esses dois números inteiros gerou um número inteiro? Não, professor, não, realmente não gerou. Então surgiu uma outra situação complicada, adversa, ou seja, vimos que esse conjunto de números inteiros teve um fator limitante. E esse fator se gerou a partir da divisão de dois números que não deu como resultado um número inteiro. Logo, a partir dessa lógica da criação do conjunto maior envolvendo o conjunto anterior, surgiu a necessidade de criar um outro conjunto maior que os números inteiros. E aí surge o conjunto dos números racionais. Os racionais, representados pela letra Q de quociente, divisão. Ou seja, são todos os números que poderão ser representados na forma de uma fração. E veja bem, é o denominador que tem que ser diferente de zero porque gera indeterminação. A gente vai ver isso porque depois, correto? Mas enquanto isso, a gente sabe que um número racional é todo número que poderá ser representado na forma de uma fração. Então aqui nós sabemos que esse valor 0,5 é um número racional. Por quê? Porque veio de uma divisão de um número que é representado na forma de uma fração. Veja bem, 1 dividido por 2 não é 1 sobre 2? É. Então 1 sobre 2 não é uma fração? É. Logo, 1 sobre 2, que é 0,5, representa um número racional. Logo, podemos deduzir que esse número tem solução a partir da criação de um conjunto maior. Eu questiono, vou formular a seguinte pergunta: 2 é um número natural? É, perfeito. Você vai dizer que sim, porque a gente acabou de verificar. 2 é um número inteiro? É, muito bem. Será que o 2 é um número racional? E aí, o que você acha? Putz, e agora? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se tenho que decorar? Será? Não há necessidade de decorar. É só você saber a definição de um número racional. O que é um número racional? É todo número que poderá ser representado na forma de uma fração. Perfeito. Então você se questiona: 2, consigo ele representá-lo na forma de uma fração? Olha, 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 1? Ou 4 dividido por 2? É. Então, se eu conseguir representar o 2 na forma de uma fração, logo o 2 também é um número racional.
Não. Pô, que legal, porque a gente agora conseguiu colocar dentro desse conjunto que já é maior os números inteiros e, consequentemente, os números naturais. Perfeito? Então, aí nós podemos deduzir. Se eu colocasse menos 5, é um número natural? Não é. Mas é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. Será que é um número racional? Claro que é. Você vai colocar aqui menos 5 dividido por 1, ou menos 10 dividido por 2, sempre obtendo o resultado negativo aqui, né? Menos 5. Então, esse menos 5, que é um número inteiro, ao mesmo tempo também será um número racional. Então, vamos verificar o seguinte. Você percebe que, como a gente viu anteriormente, os números naturais estavam dentro dos números inteiros. Eles se tornavam um subconjunto dos números inteiros. A gente pode verificar a seguinte situação. Nós podemos deduzir, neste caso, colocando exemplos para você entender melhor. Se eu coloco o primeiro exemplo 1, eu digo que o 2 é um número natural? É. Ele é um número inteiro? É. Ele é um número racional? É. Então, nós podemos deduzir que todo número natural é inteiro e todo número natural também é racional. Se eu colocasse um segundo exemplo, vou colocar aqui, tipo assim, menos 7. Veja bem, o menos 7 é natural? Não, professor, não é natural. Ele é inteiro? É, ele é inteiro. E ele é racional? A pergunta é, será que consigo representá-lo na forma de uma fração? Já vimos que sim. Logo, o 7 negativo é um número racional. Podemos concluir que todo número inteiro é racional. Mas se eu colocar agora o exemplo aqui, 0,5, como visto agora há pouco tempo, o 0,5 é natural? Não, professor. É inteiro? Também não. Ele é somente racional? Na verdade, podemos concluir que todo número natural inteiro é racional, mas nem todo número racional será inteiro ou natural, correto? Porque sempre o que está dentro está contido, sempre vai fazer essa regra valer. Tudo que está dentro vai ser sempre aquilo que está fora, mas não necessariamente a recíproca será verdadeira. Perfeito. Muito bem. Se nós formos perceber, a gente vai ter, nesse processo evolutivo, outras operações que foram criadas, que neste caso já temos a adição, a subtração, multiplicação e divisão. A gente agora vai falar da potenciação. Veja bem, na potenciação a gente vai ter, a gente vai trabalhar uma representação abreviada de uma multiplicação. Como assim? Veja bem, se eu tenho aqui o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, pergunto para vocês, quantas vezes o 2 está se multiplicando? 4. Então, você representa o 2 com o expoente 4. Então, o expoente indica quantas vezes o fator 2, que é a base da potência, está se multiplicando. Então, a potenciação é uma representação abreviada de uma multiplicação. Então, se eu sei que é a representação abreviada de uma multiplicação, então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, esse seria o resultado que eu pretendo encontrar. Perfeito? Muito bem. Aí, nós vamos ter, de fato, né, também a volta. Bom, se eu tenho um 2 elevado à potência 4, por que não pensar na raiz quarta desse resultado? Ou seja, a raiz quarta de 16 seria que pensar que qual é o número que elevado à potência 4 vai dar como resultado o 16. Então você tem aqui, ó, se eu tenho um número que eu estou procurando, tem que ser elevado à potência 4, que é o índice da raiz, tem que dar como resultado 16, eu vou simplesmente pensar no 2. Mas, professor, não, nem sempre é tão evidente, tão simples. A gente já ficou olhando aqui que era esse o número. Mas como é que eu vou fazer isso para poder descobrir? Você pode fazer o quê? Decompor o número. A gente vai falar depois dos números primos, mas vamos decompor ele. Vamos dividir ele em partes menores. Aí você divide por 2, divide por 2, divide por 2, até o final ser 1. E aí você verifica quantas vezes o 2 aqui estaria se multiplicando. 1, 2, 3, 4. Opa, então eu sei que aquele 2, que fica elevado à potência 4, porque está se multiplicando 4 vezes, dá como resultado o 16, que é o número desejado.
Então aí eu pergunto, questiono, qual o número que elevado à potência 4 vai dar como resultado 16? Não é o 2? Então a resposta é 2. Vamos ver outro exemplo. Vou colocar aqui. Quero saber qual é a raiz quadrada, por exemplo, de... sei lá, vamos colocar... 64. 64 é fácil, professor. Porque é um número... Qual o número que elevado à potência 2, porque aqui não aparece o índice, mas se subentende que 2, dará como resultado 64. Um número elevado à potência 2 dá 64. Aí eu vou testando, opa, descubro que é o 8, porque 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8, 64. Mas, professor, se não for desse jeito, como é que eu faço? Faço o mesmo que foi feito aqui. Você vai pegar o 64 e decompor. Metade, 32, metade, 16, metade, 8, metade, 4, até você ficar com 1. Logo você percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Correto? Aí você tem 2 elevado à potência 6. Tá, mas aí não... eu quero formar grupos cujo expoente seja 2. Então, faça o seguinte, você grupa aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, dá 8, ou não é? E aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, dá 8. Então, você sabe que 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8, ou não é? Que seria 8 ao quadrado. Daí você descobre, qual o número que elevado à potência 2, que esse expoente que vai ser o próprio índice da raiz, vai gerar aquele resultado 64. Aí você descobre que o número é 8. Perfeito? Muito bem. Porém, existem algumas raízes que são inexatas, raízes que não dão como resultado um número que poderá ser transformado na forma de uma fração. E essas raízes inexatas, né, como não tem a característica ou não tem a possibilidade de a gente conseguir transformar na forma de uma fração, veja bem, se o número pode ser formado ou transformado numa fração irracional, quando o oposto será que irracional. Ou seja, nós teremos também um conjunto dos números irracionais, conjuntos que formarão parte daqueles números cuja raiz, por exemplo, não dá um número que poderá ser transformado numa fração. Existem outros elementos, como por exemplo o π, né, o e, que é a base do logaritmo natural, a raiz de 2, a raiz de 3 e assim por em diante, todas as raízes inexatas, ou seja, valores que você não consegue transformar na forma de uma fração. Se juntarmos, veja bem, se juntarmos os conjuntos racionais com os irracionais, a gente vai formar o conjunto dos números reais. Perfeito. Agora vamos resumir isso numa representação gráfica. Veja bem, você tem o conjunto dos números naturais, logo nós evidenciamos a criação de um conjunto maior que são os números inteiros. Perceba que ainda foi criar um outro conjunto maior ainda, não é? Onde nós vamos ter, veja bem, os racionais são todos que estão aqui dentro, correto? E ainda vamos ter os irracionais que vão ficar aqui fora, juntando com os racionais, vamos ter os números reais. Perfeito. Então, veja bem, todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional, correto? Mas nem todo número inteiro é natural, porque ele pode ficar aqui fora. Correto? Nem todo número racional é inteiro ou natural, porque ele pode ficar aqui fora. Correto? São números que aqui fora vão ser representados na forma de uma fração. Agora, existem os números que não têm como serem transformados na forma de uma fração. Aí gera-se o quê? A área que ficou por fora, que vai ser definida pelos números irracionais. Se juntarmos os irracionais com os racionais, vamos gerar o conjunto dos números